Boa noite para você, o Band Cidade começa agora e você vai ver na edição desta noite. Em Blumenau houve deslizamento de terra e a cidade decretou situação de emergência. E ainda em Blumenau, o homem se arrisca no alagamento para salvar uma cachorra que estava em perigo. Ele pode te morder! Em Florianópolis, a chuva voltou com tudo e deixou algumas ruas totalmente tomadas pela água. É encontrado o corpo do haitiano de 34 anos que foi levado pela enxurrada em Balneário Camboriú. E começa hoje o Campeonato Catarinense de Futebol. Todos os jogos são na noite desta quarta-feira. Hoje é dia 17 de janeiro de 2018. O Band Cidade está começando agora. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite para você. O Band Cidade está começando agora e a cidade de Blumenau, lá no Vale do Itajaí, decretou situação de emergência após as fortes chuvas das últimas 24 horas. Em 7 dias, choveu o esperado para todo o mês de janeiro na cidade. Vamos ver. No fim da tarde de ontem, em apenas 1 hora, choveram 90 milímetros em Blumenau. Essa é a metade do volume esperado para o mês inteiro na cidade. O prejuízo contabilizado até a tarde de hoje ultrapassou os 5 milhões de reais. Nesta tarde, o prefeito Napoleão Bernardes assinou o decreto de emergência para facilitar o investimento em obras emergenciais para o restabelecimento da cidade. A cidade segue em alerta para chuvas muito fortes, com tempestades e chance de granizo. Não se descarta o risco de mais deslizamentos em virtude do alto volume de chuva que está previsto para as próximas horas. Pois é, várias regiões aí de Blumenau com alagamentos e também deslizamentos de terra. Em Blumenau, a chuva também provocou prejuízo para um shopping da cidade, o tradicional aí Neumarkt. O estacionamento do shopping, que fica no centro da cidade, ficou alagado. Essas imagens foram feitas aí por clientes que estavam aí no shopping no momento da chuva. E a gente vai ver agora imagens do salvamento de um cachorro, que a gente tem as imagens também lá em Blumenau, porque no momento da chuva provocou alagamento aí em Blumenau. A gente tem as imagens do salvamento aí do cachorro. A gente vai ver daqui a pouquinho essas imagens que foram registradas em Blumenau. Esse é o Douglas que salvou o cachorro, né? Tá aí. A Kira, na verdade, é uma cadela, né? Que foi salva pelo Douglas. Mas a gente tem o vídeo do salvamento. Se estiver no ponto, a gente vai colocar agora aí para os telespectadores do Band Cidade acompanhar essas imagens que foram feitas na cidade de Blumenau. Daqui a pouquinho? Então tá bom, daqui a pouquinho a gente mostra. A forte chuva da semana passada que atingiu Florianópolis ainda traz consequências para a população. Mas um recurso pode ser disponibilizado para os atingidos aí nos próximos meses, que é a retirada do FGTS. O dinheiro que está lá guardado pode ser retirado para as vítimas, né, das chuvas. Repórter Lucas Miranda, quem tem as informações, Lucas? Estima-se que foram mais de 35 mil pessoas atingidas diretamente pela enxurrada que atingiu Florianópolis na semana passada. Foram deslizamentos, falta de água, falta de luz, entre outros problemas. A gente está aqui ao lado do diretor da Defesa Civil de Florianópolis, o Luiz Eduardo Machado, para falar um pouco como é que está sendo esse trabalho. Os mais atingidos agora, esse é o grande foco de vocês, né, Luiz? Exatamente, nós tivemos o início desse evento no dia 9 de janeiro, né? Ele persiste até a data de hoje, né, dia 17. Tivemos aí em torno de 35 mil pessoas atingidas diretamente e praticamente mais de 200 mil pessoas atingidas indiretamente, né? Nós temos aí, logicamente, a previsão de continuidade desse evento, né? Com chuvas menos intensas, mas ainda bastante preocupantes, principalmente aí nas áreas já mais afetadas, né? Essa noite nós tivemos em torno de 110 milímetros para o norte da ilha. Toda a área que já tinha, essa água já tinha recuado, né? Já tinha vazado, ela retornou a inundar, Ratones, Rio Vermelho e outras partes. E nós estamos trabalhando, né, incessantemente para atender a todos com o que melhor nós tivermos. Agora essa questão de quem pode retirar o FGTS para ajudar um pouco nesses problemas, né? Do que isso depende? Isso deve de fato acontecer? O que acontece? Nós remetemos agora para o governo federal o pedido de reconhecimento da situação de emergência à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Após o reconhecimento, o prefeito João Loureiro já vai startar, né, junto à Caixa Econômica Federal, os procedimentos para que seja avaliado o pedido da Prefeitura de Florianópolis, até porque já houve um pedido de liberação já em menos de 12 meses,
Após o reconhecimento federal, o prefeito vai startar esse pedido junto à Caixa Econômica Federal. E quem vai ter direito às pessoas que estão nessas áreas mais atingidas, aí tem um limite, como é que isso vai funcionar? Exatamente, as áreas prioritárias, as áreas de atingimento mais severas, essas são as prioritárias para o Fundo de Garantia. O valor são contas, acredito que são contas ativas, e o valor a ser liberado normalmente é um valor até R$ 6.500. Isso a partir de março deve acontecer, é isso? Isso é bem provável, Pegando o histórico, a experiência já da última liberação, que foi em fevereiro de 2017, é bem provável que para março o prefeito já tenha a liberação e a gente já organize toda a parte operacional para cadastramento e liberação do fundo. Não é nada já, hein, gente? O pessoal que teve as casas alagadas não é para agora, não. Tem todo um calendário a ser seguido, tem todo um trâmite, uma burocracia, para aí sim ser liberado o FGTS. Tem que aguardar. Olha, as fortes chuvas que caem em Florianópolis desde a semana passada seguem causando estragos em diversos bairros. Hoje, a rua Jardim dos Eucaliptos, no Campeche, voltou a ficar debaixo d'água. Olha só esse vídeo que foi gravado aí. Pode deixar o áudio aí do motorista? Água na altura da porta. No Campeche, na rua dos Eucaliptos, As casas ficaram alagadas, móveis... Tem água em cima do capô, maluco. Olha, em cima do capô a água, a altura que chegou a água. Nossa, cara. Esse motorista registrou essa situação no Campeche, segundo a prefeitura, essa é uma área de região de aquífero onde precisa ocorrer a absorção natural da água. Então não é possível fazer um grande sistema de drenagem para jogar a água para o mar. Mas estuda aí a prefeitura implantar um sangradouro para tentar evitar esse alagamento na rua Eucalipto, no Campeche. E olha, nós temos fotos também da situação em Joinville, lá no norte do estado. Olha só essas imagens. Muitas ruas da cidade, imagem aérea, ficaram alagadas depois da forte chuva. O bairro, a água invadiu até um posto de saúde. Segundo a Defesa Civil, choveu 242 milímetros nas últimas 24 horas em Joinville. Bom, choveu tanto aqui em Santa Catarina, a gente está virando quase sapo, Que nas últimas 24 horas, a gente vai conferir agora a quantidade de chuva e as cidades mais atingidas, segundo a Defesa Civil. Vamos ver a tela aí, os municípios mais atingidos até agora. Nós temos Joinville com 142 milímetros, Governador Celso Ramos 129, Brusque 116, Florianópolis 111 milímetros, Santa Rosa de Lima 102, Gaspar lá no Vale 102, Blumenau 101 milímetros e Antônio Carlos com 89 milímetros. Nós vamos ao vivo agora até Ipagre-Cirã conversar com o meteorologista Erickson de Oliveira para saber a previsão do tempo aí para a capital e também aí para todo o estado para as próximas horas. Boa noite, Erickson. Tem mais chuva prevista para as próximas horas? Boa noite, Moacir. Boa noite a todos. Olha, tem sim chuva prevista já ocorrendo aí em várias regiões do estado, desde o oeste aí até as regiões do litoral, no norte do Vale do Itajaí também já tem pancadas de chuva. Está se direcionando agora aos poucos em direção ao litoral das pancadas de chuva, então até aqui em Florianópolis, nas próximas horas, a gente deve ter sim uma pancada de chuva. O indicativo não é de que seja um volume tão alto quanto o que foi ontem, pelo menos aqui em Florianópolis, mais no norte do estado, na região próxima de Joinville, aí sim a previsão ainda é de volumes altos, então pode até acabar agravando um pouco mais a situação da cidade. E o que está provocando essa chuva toda, hein, Erickson? Olha, a gente tem agora uma condição que a gente chama de convergência de umidade, que geralmente ocorre no verão, mas agora está persistindo um pouco mais, e é isso que está levando a essa chuva com volume tão alto, é a persistência desse fenômeno aqui em Santa Catarina. A gente tem indicativos aí de que essa condição ainda deve continuar pelo menos aí até sexta-feira, com o tempo voltando a ficar um pouco mais seco aí no estado no sábado. Ok, Erickson Oliveira, direto da Ipagre-Cirã, obrigado pela sua participação, boa noite. Boa noite, você. Agora a gente vai mostrar aquela imagem lá do início do Band Cidade, que o técnico em mecânica Douglas Gomes, de 26 anos, arriscou a própria vida para salvar uma cachorra de um vizinho durante um alagamento em Blumenau na tarde de ontem. Olha só o vídeo. Ele aparece caminhando com água até o pescoço para colocar a cadela nos ombros. Nesse momento a gente vê que a casa ela fica numa área mais baixa, então a água tomou conta, está quase até o teto. O Douglas entrou na água para resgatar o cachorro está lá preso dentro da casa, de repente despenca ali parte da casa, da residência, a vizinha ali toda desesperada, o Douglas na água, vamos ver se ele consegue tirar a cachorra, aí a gente ampliou a imagem para você ver o detalhe do Douglas salvando essa cachorra
aí em Blumenau, no Vale do Itajaí. Isso aconteceu na tarde de ontem. E a preocupação era que a cadela era uma pitbull, se eu não me engano, né? Na imagem a gente vai ver na sequência. E aí o medo era morder o Douglas aí, né? Mas mesmo assim ele se arriscou, pegou a cadela e está tirando aí dos braços, conforme registro aí feito por populares na tarde de ontem em Blumenau. Parabéns para o Douglas que teve esse ato de coragem, né? Quem é que ia se arriscar para entrar na água lá para salvar um animal assim, né? E o Douglas fez isso. Parabéns pela sua atitude, Douglas. E o corpo do haitiano Marcelos Vladimir, de 34 anos, foi encontrado na noite de ontem, lá em Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. Ele estava desaparecido desde a madrugada da última quinta-feira, após ter caído em um bueiro durante as chuvas. A vítima trabalhava como caseiro em uma chácara, conforme o Corpo de Bombeiros. A embaixada do Haiti em Brasília foi acionada para encaminhamento do funeral. Menino de 8 anos acabou morrendo após cair em um bueiro na cidade de Campos Novos, lá no oeste do estado. As informações com o nosso repórter Genauro, direto de Videira. Um menino de 8 anos de idade morreu após cair de um barranco de cerca de 1,5 metros de altura em um córrego na cidade de Campos Novos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele teria saído de casa há mais ou menos 10 minutos do ocorrido. Quando os socorristas chegaram, a vítima já estava fora da água. Foram realizadas as manobras de ressuscitação, mas ele não resistiu e morreu no local. O corpo foi levado ao ML de Videira, onde passou por necrópsia, e foi liberado aos familiares para o velório que aconteceu em Campos Novos. Sob forte comoção da comunidade, Vitor Augusto da Costa Almeida foi sepultado às 16 horas no cemitério de Bela Vista, distrito de Campos Novos. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Genauro Stefanski, pelas informações de Videira. A seguir, futebol. Hoje começa o Campeonato Catarinense 2018. Todos os detalhes da primeira rodada já no próximo bloco. Fique com a gente, 7 da noite, 3 minutos. A cidade está de volta, agora são 7 horas 6 minutos, o horário brasileiro do verão. Agora mudando um pouco de assunto das enchentes, vamos falar de um assunto que preocupa o Brasil todo, né? O registro de casos de febre amarela no país tem aumentado e por isso, mesmo em áreas que não são consideradas de risco, o alerta é para a vacinação tem sido feito. Aqui em Santa Catarina não é diferente. Santa Catarina não registra casos de febre amarela desde 1966 e por isso, até o ano passado, só se vacinava quem ia para alguma área de risco. Foi o caso de Rosilda. Normal, não teve nenhum efeito colateral, tomei porque eu precisava viajar para a Bahia e tudo certo, tranquilo. Já estou vacinada e garantida. Só que agora, com o aumento do número de casos e mortes pela doença no Brasil, a situação mudou de figura. Segundo o Ministério da Saúde, de julho do ano passado até o último domingo, foram confirmados 35 casos de febre amarela no país, com 20 mortes. 11 no estado de São Paulo, 7 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Distrito Federal. No total, 290 casos foram descartados e outros 145 ainda são investigados. Inicialmente, a área de recomendação para a vacinação se estendia por 162 municípios aqui em Santa Catarina, mas com o aumento de número de casos por todo o Brasil, a recomendação agora se estende para o estado inteiro. Aqui em Santa Catarina, nenhum caso ainda foi registrado e mesmo assim, a procura pela vacina aumentou bastante. Nós temos registrado uma maior procura das pessoas em relação à vacina, porque antes as pessoas tinham apenas o hábito de se vacinar ao viajar para o exterior e agora estão percebendo que dentro do próprio país o deslocamento tem que ser prevenido. Uma dose vale pela vida inteira, mas quem vai para áreas de risco deve tomar a vacina pelo menos 10 dias antes de viajar. Todos os postos de saúde de Santa Catarina têm a vacina, mas é importante se informar a respeito da necessidade de agendamento. Os frascos são de 5 a 10 doses, depois de aberto leva 6 horas para descartar o que sobrou no frasco. Então, os municípios geralmente concentram as doses em alguns postos específicos. Ao se vacinar, ao procurar o posto de saúde para se vacinar, é importante se informar qual posto de saúde tem a disponibilidade da vacina. Pessoal, não adianta se afobar, sair correndo para posto de saúde para tomar vacina, que o problema não é aqui em Santa Catarina, é lá em São Paulo. São Paulo e na região norte e nordeste do país. Aqui a situação está sob controle, a vacinação é realizada, mas ninguém precisa sair atropelando as coisas, não. Vai com calma.
Prefeitura de Jaborá decidiu revogar a lei que previa eutanásia de animais abandonados no município. Ainda bem, hein, Elisandra Vissoto? A medida havia gerado muita polêmica entre a população e revoltado entidades que defendem os animais. Várias ações também foram ajuizadas na Justiça. O Ministério Público pediu esclarecimento sobre a forma que a eutanásia seria aplicada nos animais. Por isso, a Prefeitura decidiu suspender a lei e fazer um estudo mais aprofundado sobre o controle de zoonoses no município. Através de uma nota, a administração municipal se pronunciou e disse que não fez o recolhimento dos animais e a aplicação da eutanásia e que nos próximos dias o estudo será feito com médicos veterinários e responsáveis pelas ONGs para definir como será feito o controle populacional dos animais no município. Voltamos ao estúdio. Até que enfim, hein, Prefeitura de Jaborá? Até que enfim, uma atitude de bom senso. E olha só, galinhas, gansos e patos foram resgatados por uma operação que envolveu diversos setores da Prefeitura aqui da capital, a CAPRA e também órgãos do Estado. Os animais estavam abandonados em uma residência localizada no bairro Ingleses, no norte da ilha, e foram levados com segurança para um sítio vegano. O proprietário da residência será multado pelas más condições do terreno e também pelos maus tratos aí contra os animais. Agora eles estão correndo livre, leve e soltos nessa área aí. Vamos falar de futebol. Começa hoje à noite o Campeonato Catarinense 2018. A primeira rodada vai ter todas as partidas nesta quarta-feira. 4 jogos vão ser às 8h30 da noite. Vamos ver aqui na tela. Olha só, hoje, 8h30, daqui a pouco tem Concórdia, Chapecoense, é clássico lá do Oeste, Ercílio Luz e Tubarão, Joinville e Brusque, Inter de Lages e Avaí. E às 9h45, 15 para as 10, o Figueirense recebe o Criciúma no estádio Orlando Scarpelli. Esses os jogos de hoje de abertura do Campeonato Catarinense 2018. Já a Chapecoense vai enfrentar o Concórdia pelo Campeonato Catarinense, é o clássico aí da região oeste catarinense. Vamos ver. Para a Chapecoense, a semana foi de treinamentos intensos, porque a temporada do Verdão iniciou há poucos dias e o primeiro desafio será contra o Concórdia. Gilson Kleina deverá repetir o mesmo time que entrou em campo no amistoso contra o Tubarão no fim de semana. O desfalque é Arthur Kaique, que teve uma lesão no joelho direito e passou por uma cirurgia. Quem deverá entrar em seu lugar é Guilherme, que inclusive fez o primeiro gol da temporada. Para o capitão Wellington Paulista, o clássico do Oeste será acirrado, porque as duas equipes estão bem preparadas para o início do Catarinense. Sabe do nossa parte física não está 100% ainda, mas tentar da melhor maneira possível colocar em prática a nossa qualidade. A gente sabe que o campo não vai deixar a gente praticar isso muito bem, mas vamos ter que guerrear. Futebol brasileiro é assim, dependendo da oportunidade que a gente tem que guerrear, tem que jogar, tem que entrar com qualidade, tem que ter posse de bola, o que tiver pra gente tem que colocar dentro de campo. Chapecoense e Concórdia se enfrentam hoje às 8h30 da noite, no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia. E lembrando que a partir de hoje está liberada a venda de bebidas alcoólicas, cervejas nos estádios, né? Nos estádios aqui de Santa Catarina. Mas, por favor, gente, vamos beber com moderação para evitar confusão aí nos estádios, né? Tem gente que toma uma, perde a cabeça. A seguir, pesquisa revela que Florianópolis tem o menor índice de obesos entre as capitais brasileiras. Detalhes dessa... E olha só, uma pesquisa revelou que Florianópolis tem o menor percentual de obesos no país. O consumo de alimentos industrializados, açúcares, gorduras e farinhas refinadas explicam a alta taxa de obesidade e sobrepeso na população. Doenças cardíacas, hipertensão e diabetes estão relacionadas diretamente a esse problema. O Ministério da Saúde revelou que Florianópolis tem um percentual menor de pessoas obesas dentre as capitais brasileiras. Mas apesar da notícia ser boa, 14,5% da população
ainda sofre dessa doença e deve ficar alerta para os riscos que ela pode causar ao organismo. Há tanto o sobrepeso também como a obesidade, ele pode nos trazer algumas doenças agregadas, que são a diabetes, a hipertensão. É um problema de saúde muito mais acentuado, muito mais grave, né? Que requer muito mais assistência médica para isso. Florianópolis também se destaca no grande consumo de hortaliças pela população, também na prática de exercícios e a busca por restaurantes naturais, mercados que vendam produtos orgânicos. A alimentação saudável e a atividade física são uma combinação perfeita para evitar o desenvolvimento de algum tipo de doença. Frutas, legumes, verduras, alimentos integrais, né? Termogênico, hoje estão muito se falando nos alimentos termogênicos, né? Por exemplo, um gengibre, que além de termogênico, é um anti-inflamatório maravilhoso, um açafrão, né? As pimentinhas. Então, consumo de água muito importante, né? Devido ao nosso calor, faz com que o nosso corpo trabalhe melhor também. E para quem gosta de praticar exercícios, sempre arranja um tempinho para dar aquela atenção e cuidado com a saúde. Seu Antônio, por exemplo, tem 71 anos e pratica atividade física regularmente. Eu faço todos os dias atividade física. Eu pedalo, eu moro na Trindade, venho até aqui o Tapiche, aí faço os alongamentos, barra fixa, e daqui vou ao Lira Tênis Clube, faço musculação e volto até a Trindade. Eu procuro, assim, comer coisas mais saudáveis, né? Salada, arroz integral, tudo mais. Eu teria que se melhorar um pouco ainda. Estou até me achando um pouco gordo agora, por isso que estou dando mais agora. Com seu Antônio, muitas outras pessoas estão mudando de hábitos e priorizando a saúde através de uma alimentação mais saudável e atividade física. É ótimo para a saúde, para a disposição física, mental, é importantíssimo para compensar uma jornada forte de trabalho. E a tua alimentação tem qualidade? A gente tem que cuidar sempre, né? Evitar frituras, gorduras em excesso. Isso aí, quero ser que nem o seu Antônio, hein? Band Cidade dessa quarta-feira termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.